Fala, galera, beleza? Tranquilão, galera? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre entrar no conceito de dinâmica, galera. Mas antes de falar de dinâmica, nós precisamos entender algumas coisas. Bom, vocês devem estar estranhando o fato, né, de termos aqui vários brinquedos, moedas, bola de aniversário e tal. Mas isso aqui é porque nós vamos, mais pra frente, nós vamos utilizar isso daqui, ok? Nas experiências, e eu achei que seria interessante deixar eles por aqui. Vamos lá, galera. O nosso intuito aqui é mostrar que a física ela não é tão complicada assim, tá? E que você possa entender a física da maneira mais fácil possível. Como se estivesse brincando, como se fosse uma brincadeira de criança. Então vamos lá, galera. Bom, eu já falei nas aulas anteriores e expliquei para vocês o que era uma grandeza física. Grandezas, tá? São tudo aquilo que pode ser calculado. Então, por exemplo, saudade, amor, felicidade não pode ser considerado uma grandeza física, né? Já que não tem como ser mensurado. Eu posso até dizer que é muito ou pouco, mas não posso dizer um número exato, 0,3, 0,4, que seja. Tá? As grandezas físicas elas são separadas entre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Qual a diferença entre essas duas grandezas? Galera, as grandezas escalares, elas não precisam de direção e sentido. Um exemplo de grandeza escalar, né, é a temperatura. Se eu falo que uma pessoa tem 30 graus Celsius, que um corpo tem 30 graus Celsius, eu preciso dizer se é para a direita ou para a esquerda? Óbvio que não, né? Eu preciso dizer se é horizontal ou vertical? Também não. Já as grandezas... Aliás, outro tipo de grandeza escalar é a massa, né, galera? A massa de um corpo é o que nós verificamos lá, entre aspas, né, na balança lá da farmácia, né? Ah, por exemplo, uma pessoa tem 50 quilogramas. Eu preciso dizer se é para a esquerda ou para a direita? Obviamente que não. Então, dois exemplos de grandezas escalares são temperaturas e massa. Agora, grandezas vetoriais. Então, o que vem a ser uma grandeza vetorial? Uma grandeza vetorial é aquela que precisa de direção e sentido para ficar perfeitamente caracterizado. Um exemplo, imagine que eu digo aqui, ó, em grandezas vetoriais, eu digo que um corpo tem uma velocidade de 3 metros por segundo. Fica perfeitamente caracterizado? Obviamente que não, né, galera? Porque eu preciso dizer se é na horizontal, se é na vertical, se o corpo está subindo, se o corpo está descendo, se ele está indo para a direita ou para a esquerda. Beleza, galera? Ó, por exemplo, se eu pego esse caminhão aqui, ó, vamos utilizar então um caminhãozinho aqui para já começar a brincar com eles aqui, ó. Peguei emprestado do meu filho. Ó, se eu falo que o caminhão está com uma velocidade de 30 km por hora, eu não preciso dizer se é para frente ou para trás, né? Por exemplo, o Pateta aqui, coitado, ó. Ele vai querer saber, não vai? Se a velocidade está para frente ou para trás. Então, nesse caso aqui, ó, é muito importante que eu diga, olha, ele está com uma velocidade de 30 km por hora para a direita e horizontal. Então, ele vai fazer esse movimento aqui. Ele poderia estar sendo puxado por um guindaste, né? Ele está, aqueles filmes de ação, né? Verticalmente para cima, ó, ele está sendo puxado. Beleza, galera? Tranquilo? Força também é uma grandeza vetorial, né? Imagina aqui o Pateta aqui, ó, empurrando o caminhão, né? O Pateta é muito forte. Ele está empurrando o caminhão. Ele tem que aplicar uma força horizontal para a direita, né, galera? Para conseguir empurrar esse caminhão. Beleza, galera? Tranquilo? Então vamos agora para a explicação sobre grandezas vetoriais e vetores. Então, galera, nós vamos falar agora um pouquinho sobre vetores. Vetores, galera, é uma representação de grandezas vetoriais. Beleza, galera? Bom, o vetor, uma grandeza vetorial, através do vetor, tá? Ele vai ser representado por uma reta orientada. O que é uma reta orientada? O que nós chamamos no dia a dia de seta, né, galera? O vetor ele tem direção, ele tem sentido e ele tem módulo. O que é cada um deles, galera? Direção é horizontal, vertical, né, e diagonal. Sentido é para a direita ou para a esquerda, são as pontas da direção, né? E módulo é o valor que ele possui. Por exemplo, esse vetor aqui, ó, representei ele aqui desenhado aqui embaixo. Qual é a direção dele? A direção dele aqui é horizontal.
Beleza, galera? Qual o sentido dele, galera? Embora ele é horizontal para a direita. Para a direita. E qual é o módulo dele? Ó, ele tem aqui 3 pedacinhos aqui, né? Vamos dizer assim. Então, o módulo dele é 3 unidades. Glauco, por que a gente está vendo isso? Porque nós vamos falar logo sobre força. E força também é uma grandeza vetorial. Então, vai seguir também esses parâmetros aqui. Ok, galera? Vamos agora para vetores resultantes. Então, vamos lá começar a falar sobre vetores resultantes. Bom, eu coloquei duas situações aqui, ó. Quando os vetores, né, são colocados com a mesma direção e sentido, tá? No caso aqui eu escolhi a direção horizontal e para a direita. Tá vendo que ambos estão para horizontal e para a direita? Nesse caso, a força resultante será a somatória das duas forças. Das duas forças, se for força, né? No caso aqui eu estou usando V como vetor, né? Mas em F nós vamos utilizar F1 e F2. Para ficar totalmente aleatório meu vídeo aqui, ó, eu trouxe aqui, ó, o largaticho aqui, ó, para ajudar a gente aqui, ó. O largaticho e o pateta vão empurrar o carro na mesma direção, tá vendo? Eu estou substituindo aqui vetor por uma força. Tá vendo que as duas forças aqui, que são representadas por dois vetores, irão se somar, fazendo com que esse carro venha se movimentar para frente, beleza? Então vai ser o somatório das duas forças, ou dos dois vetores. Agora imaginemos uma situação contrária, olha. Eles têm mesma direção, porém mais sentidos opostos, formando um ângulo de 180 graus, que vocês vão ver isso em matemática. Nesse caso aqui, eu teria o pateta empurrando para um lado, tá? E o largatixa aqui empurrando para o outro, né? Se o carro se mover para o lado de cá, quer dizer que a força que o pateta está aplicando é maior do que a força que o largatixa está aplicando. Se o carro se mover para o lado de cá, quer dizer que a força que o largatixa está aplicando é maior do que a do pateta. Na representação aqui, a força que está para a direita está maior do que o vetor que está para a direita está maior do que o vetor que está para a esquerda. Então, nesse caso, o largatixa iria fazer com que o carro se movimentasse. Nesse caso, mesmo que o carro se movimente para a direção direita aqui, ó, a força do pateta seria menor do que a força do largatixa. E ele iria atrapalhar o movimento do largatixa. Iria ter uma força menos a outra. Então, o vetor resultante é igual a vetor 1 menos vetor 2. Então, agora vamos falar sobre vetores perpendiculares, tá? Quando os dois vetores aqui formam um ângulo de 90 graus, tá? Que é chamado de perpendicular. A fórmula para achar o vetor resultante, que no caso se fosse força seria força resultante, seria vetor ao quadrado, vetor resultante ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Beleza, galera? Que é o tal teorema de Pitágoras, né? Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Para terminar nossa parte aqui, para a gente poder ir logo para a dinâmica, nós temos essa parte aqui, ó. Ângulos quaisquer. Tá formando qualquer ângulo aqui que não seja aqueles que nós falamos anteriormente, que é 0, 180 e 90, tá? Nesse caso, a fórmula vai ser essa fórmula feia aqui, ó. Vetor resultante ao quadrado é igual a V1, que é esse valor ao quadrado, mais V2 ao quadrado, mais 2 vezes V1 vezes V2, vezes o cosseno do ângulo. Se você ainda não teve cosseno, fique tranquilo, depois você vai aprender. Cosseno de 30 graus, cosseno de 60 graus, cada um tem um valor fixo. Beleza, galera? É só jogar na fórmula e achar. Agora vamos começar a falar um pouquinho sobre dinâmica. Então, galera, agora a gente pode começar a falar sobre dinâmica. Logo vocês vão entender por que eu ensinei vetores para vocês, tá? Nessa parte. Bom, dinâmica, galera, é a parte da física que estuda o movimento. Aí você pode me perguntar, Glauco, acho que tu tá ficando maluco. Tu me falou que a parte que estuda o movimento é a cinemática. Sim, galera. A cinemática, ela estuda o movimento, porém ela não se preocupa com a origem do movimento, tá? Ela só se preocupa com as características do mesmo, as características do movimento. E não se preocupa com
o que fez esse corpo entrar em movimento, entendeu, galera? Então, ó, ela não vai se preocupar com a força que fez esse corpo entrar em movimento ou com a energia que fez esse corpo entrar em movimento. Já a dinâmica não. A dinâmica nós vamos pesquisar agora as forças e as energias. Inicialmente falaremos sobre forças. Beleza, galera? Tranquilo? Bom, falando um pouquinho sobre força. Galera, a definição de força, ela não é, tá, tão bem estabelecida assim, tá? Existem algumas definições possíveis para força, tá? Uma das definições mais próximas do correto aí é que força, tá, é o agente que faz com que haja modificação no movimento de um corpo, tá? Embora nem sempre isso venha a acontecer, beleza? É o agente capaz de fazer com que um corpo mude de movimento, tá bom? Bom, galera, existem dois tipos de força: as forças de campo e as forças de contato e as forças de campo. Um exemplo de força de campo: força elétrica. Por que força de campo e força de contato? Como o próprio nome já diz, força de contato é preciso que haja um contato entre os corpos. Beleza, galera? Já a força de campo é uma força que não precisa haver contato entre os corpos, beleza? Nós veremos muito mais as forças relacionadas à força de contato. Nós veremos algumas coisas relacionadas à força de contato, beleza? Então vamos partir agora para as leis de Newton. Bom, pessoal, não tem como falar de dinâmica sem antes falar sobre Isaac Newton. Bom, pessoal, Isaac Newton, de uma certa forma, ele foi um pouquinho de cada coisa, tá? Mas dentre as coisas mais importantes, Isaac Newton foi físico, matemático, astrônomo, teólogo, né, alquimista, tá? Isaac Newton, galera, é tido como até hoje como um dos maiores gênios da humanidade. Ele nasceu na Inglaterra. É até interessante depois vocês pesquisarem mais a fundo a biografia de Isaac Newton, tá? Ele tem uma história bem interessante. Ele nasce na Inglaterra, tá? E ele também passa até depois de um tempo, né? Vou pular um pouquinho da história dele inicial, mas vamos falar um pouco mais da história acadêmica de Isaac Newton, tá? Isaac Newton, ele lá para por meio de 1666, 65, tá? 65, 66, Isaac Newton passa por uma peste bubônica, tá, galera? Passa por uma epidemia que também ocorreu naquela época. Enquanto ele era professor de uma universidade. E ele vai se retirar em um lugar. Ao se retirar nesse lugar, galera, é onde surgem as maiores teorias de Newton, tá? Dentre elas, nós veremos aí as 3 leis de Newton, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Mas, dentre outras, tem a teoria da gravitação, tá? A teoria da luz branca ser composta pelas 7 cores do arco-íris, tá? Ou seja, a teoria matemática da cálculo infinitesimal. Então, Isaac Newton ele é responsável por muitas coisas relacionadas à física, à matemática, dentre outras disciplinas, ok, galera? Vamos focar agora melhor, tá? Nas 3 leis de Newton. Bom, galera, a primeira lei de Newton é chamada de lei da inércia, tá? A lei da inércia ela vai dizer o seguinte: um corpo em repouso permanece em repouso se não for forçado a mudar. E um corpo que se move continuará com sua velocidade desde que não seja forçado a modificar a sua velocidade, tá, galera? Desde que não seja forçado a mudar. Ou seja, a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, vai dizer que um corpo tende a ficar parado, ou seja, em repouso. Aliás, né? Um corpo tende a ficar em repouso ou em movimento constante, entre parênteses, né? Vamos colocar aí que movimento constante velocidade não varia, né? Desde que a resultante das forças sobre ele sejam nula, desde que não haja uma interferência de qualquer outra força. Galera, ouça o que eu estou falando. Não quero dizer que desde que não haja nenhuma força agindo sobre ele.
pode estar havendo forças agindo sobre ele, mas como nós já vimos agora em vetores resultantes, pode ser que uma força e as duas forças estejam se anulando, né? Ao ponto que não modifique o movimento do corpo. Beleza, galera? Vamos fazer uma experiênciazinha no qual vai explicar um pouquinho isso aí sobre inércia, vocês vão entender um pouquinho melhor. Um exemplo no nosso dia a dia sobre inércia, galera. Bom, um exemplo no nosso dia a dia sobre inércia, quem nunca, infelizmente, veio andando de bicicleta e pisou e puxou o freio da frente, né? A bicicleta para e por alguns segundos você se imagina como um super-herói, né? Bom, galera, embora não seja agradável, isso é a primeira lei de Newton. A bicicleta, ela continua ela para o movimento. Porém, você continua o movimento que você estava fazendo naquele momento. Por isso, você é arremessado para frente. Entre aspas, arremessado para frente. Na verdade, você não é arremessado para frente. Você só continua o movimento que você estava exercendo anteriormente. Então, vamos aqui para um exemplo de lei da inércia, tá, galera? Nós temos aqui um copo simples, né? Esse aqui é aquele daqueles que vem com milho, com ervilha, né? Nós temos aqui um papel cartolina e temos uma moeda aqui, tá? Eu vou tirar esse papel cartolina esperando que a moeda caia aqui dentro, né? Vamos ver. Tá? Por que a moeda cai aqui dentro? Porque tanto o copo quanto a moeda, elas têm a tendência de continuar em repouso, né, galera? Continuar o movimento que elas estavam fazendo. Nesse caso, não estavam fazendo nenhum movimento, elas estavam em repouso. Quando eu tiro o apoio da moeda, eu passo a ter a força P atuando sobre ela. Então, essa força vai tirar ela da sua inércia. Agora, nesse momento, ela se encontra em inércia novamente. Nesse segundo exemplo aqui, nós vamos utilizar o seguinte, olha, o Pateta está aqui em cima desse caminhãozinho e esse copo está aqui na frente. Notem que quando eu movimentar o caminhão irá parar o seu movimento. E vamos ver o que acontece com o Pateta, ó. Enquanto o caminhão parou o seu movimento devido ter batido no copo, o Pateta continuou o seu movimento, né? Isso mostra a lei da inércia. Galera, isso aqui é interessante para a gente falar um pouquinho sobre a importância do cinto de segurança, né, galera? Imaginemos que o Pateta estivesse dentro do carro aqui, do caminhão, e que ele não estivesse com o cinto de segurança. No momento que o caminhão bate, o Pateta, ele continua o movimento, ou seja, entre aspas, aí ele seria arremessado para frente, contra o para-brisa, né, galera? Então, galera, vamos nos conscientizar e usar o cinto de segurança. Bom, a lei fundamental, galera, é a segunda lei de Newton. Galera, ela tem esse nome porque ela vai ser muito utilizada daqui para frente, tá, galera? Vários ramos da física, essa fórmula ela pode ser utilizada. Bom, galera, a segunda lei de Newton, que é a lei fundamental, mostra que a quantidade de força pode ser medida por uma proporção de mudança observada no movimento. O que isso quer dizer, galera? A segunda lei de Newton vai dizer que força resultante, tá? As forças resultantes que atuam sobre o corpo, que nós já sabemos que força resultante vai seguir aquelas regras lá de vetores resultantes, vai ser igual a sua massa vezes a sua aceleração. Beleza, galera? Tranquilo? Ou seja, a força resultante será igual a sua massa vezes a aceleração que ele irá adquirir. Então, galera, para terminar aqui nossa parte das 3 leis de Newton, nós vamos falar sobre ação e reação. Bom, pessoal, todo mundo já ouviu a frase que para toda ação há uma reação, né, galera? Isso é uma frase que todo mundo já ouviu de algum modo, né? Então, galera, a terceira lei de Newton vai dizer que toda ação causa uma reação e que a ação e a reação são iguais, porém em sentidos opostos, né? Então vamos lá. Se um corpo aplica uma força, né? Se é aplicada uma força sobre um corpo, tá? O corpo aqui está representado por essa bolinha aqui. Essa força irá aplicar uma força igual à força que foi aplicada sobre ele, tá? Porém, em sentido oposto. Ele será também horizontal, como nesse caso aqui é horizontal,
ele também só que um é para a direita e o outro para a esquerda. Você pode estar pensando, então elas vão se anular, já que quando eu vi lá em vetores, quando forças estavam para lados opostos e eram iguais, elas se anulavam. Não necessariamente. Não vão se anular porque olha o que acontece. A força que esse cara aplica nesse corpo vai ser igual à força que esse corpo aplica no outro, porém as duas forças vão agir em corpos diferentes. Então não vai haver uma anulação de força, tá? Não vou ter força anulada. Outra coisa que é interessante falar aqui, galera, é o seguinte, que eles vão ter a mesma natureza, né? Ou de campo ou de contato. Beleza, galera? Vamos também para uma experiência da terceira lei de Newton. Então, galera, um exemplo de terceira lei de Newton aqui, ó. Peguei uma bola de aniversário, prendi um caminhão aqui e vou soltar essa bola de aniversário. Vocês perceberam que o caminhão, ele se moveu, né? Por que o caminhão se moveu, galera? O caminhão ele se moveu porque quando a bola de aniversário começou a jogar ar aqui para fora, né? Toda ação tem uma reação. Então o ar que estava saindo aqui, ó, né? Aplicando uma força no ar aqui, no meio ambiente aqui no ar, ele vai aplicar uma força contrária ao movimento, fazendo com que o caminhão se movimente. Beleza, galera? Tranquilo? Acho que deu para entender tranquilamente, né, galera? Essa explicação, galera, ocorre em outras coisas no nosso dia a dia também. Por exemplo, imaginemos aqui uma pessoa andando. Vou utilizar o pateta aqui novamente. Está sendo muito utilizado ele aqui hoje. O pateta, ele vai empurrar aqui, ó, com o pé, o chão para trás, né? Para baixo e para trás. O chão vai aplicar uma força no pateta, fazendo com que ele consiga se movimentar, né? Uma pessoa andando, ela vai ter que aplicar uma força no chão e o chão irá aplicar uma força nele. O mesmo aconteceria se o pateta estivesse nadando. Ele aplicaria uma força na água, empurrando a água para trás. Com isso, a água vai empurrar ele para frente. Beleza, galera? Tranquilo? Eu acho que dessa maneira deu para entender bastante o nosso conteúdo de hoje. Valeu, galera. Até a próxima aula. Um abraço.